A nova versão 2024B apresenta um conjunto de novas melhorias e funcionalidades nos programas existentes, incluindo uma nova versão do menu clássico das aplicações SIP, disponível para descarga a partir da Store da plataforma Beam Server Center. Este novo SIP menu do Beam Server Center inclui as mesmas aplicações e organização que a versão clássica disponível na área de descargas da página web da SIP, mas apresenta contudo algumas diferenças. Ao instalar o SIP menu do Beam Server Center, apenas serão incluídas na instalação inicial as aplicações cuja descarga não esteja disponível de forma individual na Store do Beam Server Center. As restantes aplicações do SIP menu do Beam Server Center podem ser descarregadas e instaladas quando se clica sobre o respectivo ícone pela primeira vez. Desta forma, só se instalam os programas que são utilizados habitualmente e estes podem ainda ser atualizados de forma automática. Relativamente às novidades nos programas existentes, destacamos as seguintes. Nos menus escadas e rampas do programa SIPECAD foi implementada a opção Editar armaduras. Com esta opção é possível editar o diâmetro e o espaçamento da armadura superior e inferior em cada secção. Após cada alteração, verifica-se se a nova armadura é suficiente. Se não for, são apresentados os avisos correspondentes. Nas rampas, foi acrescentada a possibilidade de introduzir um enchimento e um desnível inicial nos tramos de rampa desejados. Para além disso, o apoio no início e no fim de cada tramo de uma rampa passa a ser opcional. Esta possibilidade pode ser útil quando a rampa é concebida com apoios laterais. Por fim, nas vigas inclinadas de betão armado, foi implementada uma opção para bloquear a armadura de vigas inclinadas. Desta forma, ao recalcular a obra, a armadura permanece bloqueada e as verificações de resistência são efetuadas com essa armadura. Em versões anteriores, o SIP 3D apresentava uma indicação que impedia o cálculo em obras com contraventamentos introduzidos através de diagonais de travamento quando o plano formado por essas diagonais não fosse retangular. A partir desta versão, continua a ser apresentada a indicação, todavia já não se impede o cálculo da obra. O objetivo é permitir que o utilizador calcule estruturas, mesmo que os planos contraventados não sejam retangulares. No entanto, o cálculo será impedido caso existam grandes deformações nos contraventamentos. Nos programas TrueBeam Steel e SIP Connect, foi implementada a operação chapa lateral, que permite unir perfis por meio de uma chapa soldada a um deles e aparafusada ao outro. Assim, em vez das 4 operações necessárias por cada chapa lateral, passa a ser feito apenas com uma operação, automatizando-se um dos tipos de ligações mais utilizados. Outra novidade na modulação de ligações foi a implementação de uma nova opção para exportar um conjunto de operações para a biblioteca de ligações. Esta exportação cria uma ligação de biblioteca com as operações selecionadas e os perfis envolvidos nessas operações. A partir desta versão, passa a ser possível introduzir no SIP Connect e no editor de ligações do TrueBeam Steel perfis compostos de secção T de altura constante e de altura variável, ambos com a possibilidade de definir banzos diferentes. Outra novidade nestes dois programas é a possibilidade de cotar automaticamente perfis e chapas nos desenhos de peças e cotar automaticamente chapas nos desenhos de ligações. Para isso, em inserir vistas pré-definidas, foi implementada a opção Cotas, na qual é definido o estilo de cota. Quando se aceita o diálogo inserir vistas pré-definidas, com a opção Cotas ativada, são automaticamente adicionadas as cotas das vistas pré-definidas inseridas nos desenhos de peças e também as cotas das vistas pré-definidas de chapas nos desenhos de ligações. Ainda em termos de cotagem de desenhos, foi implementada uma opção para eliminar pontos intermédios de cotas contínuas. Selecionando a opção Modificar geometria e imprimindo sobre uma cota contínua, os pontos intermédios da cota serão mostrados a vermelho. Ao selecionar um ponto intermédio, este desaparecerá e as duas cotas adjacentes serão unidas. O programa SIPA Plumbing Sanitary Systems passa de um ambiente de trabalho 2D para um novo ambiente de trabalho 3D.
permitindo assim uma maior capacidade na modulação das tubagens e dos elementos das instalações de drenagem de águas. Outra novidade no programa é a geração automática dos esquemas de tubos de queda. Após o cálculo e através de um assistente, é possível configurar os parâmetros necessários para a geração de um esquema de tubos de queda. O programa SIP-Gás apresenta um novo ambiente de trabalho, passando de um ambiente 2D para um novo ambiente de trabalho 3D, permitindo assim também uma maior capacidade na modulação das tubagens e dos elementos das instalações de gás. A partir desta versão, o programa SIP-Fire passa a incluir a Regulamentação Portuguesa de Segurança contra Incêndios, o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios. Este regulamento estará disponível no programa sempre que o SIP-Fire seja instalado em português. Nesta primeira versão foi incluída a utilização tipo 1, habitacionais, e em próximas versões serão implementadas as restantes utilizações tipo. Devido a esta novidade, foram implementadas diversas outras novidades, nomeadamente o desenvolvimento de novas verificações relativas aos setores de incêndio. Estas verificações podem ser editadas a partir do menu de opções gerais. Entre as várias verificações implementadas, destacam-se as seguintes: níveis independentes. Cada setor de incêndio deve ser independente. Se esta verificação estiver ativa, um mesmo setor de incêndio não pode abranger mais de um nível do edifício. Resistência ao fogo das portas. Na verificação da resistência ao fogo das portas, foi feita a separação da capacidade e integridade, E, do isolamento, I, uma vez que, consoante os espaços a compartimentar, os requisitos podem ser independentes. Evacuação. Na verificação da evacuação foi introduzida a possibilidade de requerer saídas adicionais a partir de 2 saídas, uma vez que pode ser necessário um determinado número de saídas em função da ocupação. Equipamento PCI. Foram incluídos novos requisitos para obrigar à presença de equipamento de proteção contra incêndios, tais como o requisito de superfície acima e abaixo da rasante e o requisito de ocupação acima e abaixo da rasante. Na sequência da implementação da regulamentação portuguesa, foram incluídos os estabelecimentos, que correspondem às zonas do edifício que agrupam os diferentes setores de incêndio concebidos e geridos sobre a mesma titularidade. Nos estabelecimentos, podem ser efetuadas as seguintes verificações: superfície construída máxima, número máximo de níveis abaixo da rasante, ocupação máxima e densidade de carga de incêndio máxima. As câmaras corta-fogo eram os únicos tipos de compartimentos que podiam ser atribuídos diretamente a partir do próprio compartimento. A partir de agora, as câmaras corta-fogo devem ser introduzidas da mesma forma que todos os outros compartimentos para facilitar a utilização da ferramenta a atribuir. Foi ainda implementada nesta versão a verificação da superfície construída mínima para as câmaras corta-fogo. No programa SIP-HVAC Hydronics, que tem por objetivo o dimensionamento das redes de distribuição de água para climatização, foi agora acrescentado um novo equipamento, a Unidade Interior Hidráulica. Trata-se de um único equipamento comercial que reúne na mesma carcaça todos os acessórios hidráulicos necessários para as instalações domésticas de aerotermia, tais como a bomba de circulação, o vaso de expansão ou o depósito de inércia. Deste modo, para dispor destes acessórios, basta ligar esta única unidade entre a bomba de calor, ar-água e o circuito interior do edifício. Outra novidade deste programa foi a implementação da possibilidade de visualizar o caminho mais desfavorável de perda de pressão na instalação. É esta trajetória que determina o aumento de pressão necessário da bomba de circulação. Para o visualizar após o cálculo, selecione o botão Análise Gráfica dos Resultados na barra de ferramentas e prima sobre as novas opções na caixa de diálogo, traçado mais desfavorável à água fria ou traçado mais desfavorável à água quente. Desta forma, as tubagens que fazem parte deste percurso em cada circuito do edifício serão destacadas a azul se forem tubagens de água fria ou a vermelho se forem tubagens de água quente. Por fim, foi incluído o resultado do cálculo da perda de carga acumulada das tubagens, tanto nos resultados apresentados no ecrã como na informação dos resultados. Este valor é a soma das perdas de pressão nos elementos situados entre o gerador e a tubagem indicada, incluindo ambos.
Nos programas Cipeterm SCS CS Plus e Cipeterm E Plus, os modelos de cálculo do Energy Plus, utilizados para simular as unidades de tratamento de ar dos sistemas de climatização por ar, foram alterados. Na versão anterior, esta alteração já tinha sido iniciada com a unidade de tratamento de ar do sistema de caudal de ar constante. Agora, nesta versão, esta alteração foi completada com a conversão das unidades de tratamento de ar dos sistemas de caudal variável e de conduta dupla. Assim, deixam de existir determinadas restrições de configuração e de combinação com outros sistemas na mesma obra. A interface de definição destes sistemas foi ainda organizada em separadores para uma maior clareza. Outra novidade ao nível dos sistemas diz respeito à unidade de tratamento de ar do sistema de volume de ar variável, VAV, onde foi adicionada a possibilidade de selecionar, em aquecimento, a bateria de calor de expansão direta. Desta forma, é possível simular uma unidade rooftop compacta de caudal de ar variável com arrefecimento e aquecimento fornecidos pelo compressor. No recuperador de calor com bypass automático, a partir desta versão, o registro do bypass fica ativo automaticamente sempre que se verifiquem as seguintes condições: a temperatura exterior for superior à temperatura exterior mínima, a temperatura do ar interior for superior à temperatura interior máxima e a temperatura exterior for inferior à do ar interior. A partir desta versão, o controle do registro do bypass do recuperador de calor passa a estar incluído no cálculo das necessidades energéticas do edifício, o que implicará uma redução das necessidades de arrefecimento calculadas nos edifícios com sistemas de climatização ou ventilação que incluam este dispositivo. Por fim, destaca-se ainda que o consumo elétrico dos ventiladores incluídos nos sistemas de climatização passam a ser definidos através da sua potência específica, isto é, o seu consumo por unidade de caudal de ar fornecido. Este é o valor habitual disponibilizado na documentação destes equipamentos e substitui os anteriores parâmetros, incremento de pressão total e eficiência total. A partir da nova potência específica, o programa calculará os parâmetros referidos anteriormente, que são depois os dados passados para o motor de cálculo. Nos geradores de preços, disponíveis para os países lusófonos, foram atualizados preços e produtos de diversos fabricantes, entre eles Aldez, Baomit, Showa, Fundermax, LMF, Mitsubishi Heavy Industries, Onduin, Polytherm, Propanza, Thermoconcept e Uponor.